em si sendo argiloso, vai dar um solo argiloso. E se nós estamos num lugar plano, nós tendemos a encontrar um solo profundo, bastante intemperizado. Quando nós falamos de solo profundo, bastante intemperizado, né? Nós estamos falando de um solo muito atacado pelas condições do tempo, não é isso? Temperização é igual um nenenzinho que vira adulto. O adulto já está bem mais intemperizado, né? Então aqui, um solo bastante intemperizado. Quando a gente fala de solo bastante intemperizado, a gente lembra de solo velho, não é isso? Muito intemperizado, velho, é igual gente, bebê e adulto. Então, um solo muito intemperizado é um solo velho. E solo velho recebe o nome de latossolo. Então, nós nem começamos a detalhar para vocês o que é um latossolo, mas vocês já podem, assim, já imaginar que um lugar plano igual esse, se a gente olhar aqui em cima, é uma mesa isso aqui, que permite bastante filtração de água, um solo bastante profundo, com certeza nós estamos falando aqui de um latossolo. Então, o solo mais comum do Brasil, mais de 50%, e principalmente nessa região que nós vamos encontrar vão ser os latossolos. E aqui, inclusive, é o lugar que a Embrapa nos forneceu, né, que está tramitando aí para nos passar isso. Nessa parte toda aqui é latossolo. A vegetação ajuda a gente bastante, né? Que vegetação tem aqui em cima? Cerrado. Cerrado geralmente, a vegetação do cerrado é exigente ou pouco exigente? Pouco exigente. Se ela é pouco exigente, nós estamos falando que o solo aqui em cima é rico ou pobre? Pobre. Provavelmente é um solo bastante pobre. Outra coisa, a vegetação, vocês já viram falar que nas disciplinas aí que algumas árvores de cerrado, elas costumam ter mais raiz do que copa. Ou seja, elas têm um sistema radicular bastante desenvolvido, profundo. Para a gente ter uma planta com um sistema radicular bastante profundo, nós temos que ter um solo o quê? Profundo e poroso, né? Porque se não for poroso, não tiver poro ali para as raízes desenvolver, não consegue fazer com que as raízes desenvolvam. Ok? Então, depois dessa conversinha inicial aqui, nós vamos começar a olhar para a cara do nosso solo. Então, vocês estão vendo a cara dele aqui, né? Olha, eu falei isso na sala lá, mas é o seguinte: o solo, quando a gente está classificando o solo, a gente tem que fazer uma trincheira, que é aquele buracão lá, né, que cabe uma pessoa ou duas pessoas lá dentro. Como aquilo ali é muito difícil de fazer, a gente usa esses barrancos. Para utilizar o barranco, a gente precisa de cortar pelo menos 40 centímetros. Por quê? Porque isso aqui, por exemplo, não está tudo... Olha, se eu for falar isso aqui, esse negócio aqui não está legal, né? Bastante fuligem, fundo, né? Então o que nós fizemos aqui? Nós cortamos com 40 centímetros, né? Mais de 1 metro aqui para vocês terem uma condição boa. A gente tem que descrever o solo dentro de 2 metros. Não é que para baixo não tenha mais solo, mas para a gente interessa o que está dentro de 2 metros, ok? Tem algumas exceções. Então, se o latossolo tiver um horizonte A, que é essa parte inicial do solo, maior que 150 centímetros, maior que 1,5 metro, se o horizonte A for maior que 1,5 metro, muito difícil isso acontecer, tá certo? Mas se for, nós temos que examinar o solo pelo menos até 3 metros. Mas é uma exceção apenas. Isso aí depois nós vamos falar isso em aula prática, né? Aula teórica, prática, vocês vão guardando isso. Infelizmente entrou a greve, porque agora que ia começar bastante aula prática, pelo menos antes da greve a gente tem uma, né? E tomara que essa greve não prolongue. Pessoal, então, quando eu chego aqui, qualquer solo, eu identifico esse solo pelo horizonte B, né? Horizonte B a gente chama de horizonte diagnóstico. Então eu tenho que identificar o horizonte B para poder dar nome ao solo. Por que eu não identifico ele pelo horizonte A? Eu identifico pelo horizonte B. Alguém tem ideia? Muita matéria orgânica. Como é que é? Horizonte A é mais fácil de ser transformado, varia muito. Exatamente. O horizonte A é mais fácil de ser transformado. Por quê, pessoal? O horizonte A não é onde a gente... Por exemplo, aqui eu não medi ainda não. Vamos supor que o horizonte A seja até aqui. Aqui não é o lugar onde o fermento trabalha, para poder gradiar e tal. Ali, se a gente quiser fazer o solo ficar fértil, eu posso adicionar matéria orgânica, eu posso adicionar calcário, vários outros fertilizantes e tal. Quando eu faço isso, eu estou modificando o horizonte A. Então, o horizonte A é um horizonte que em solos trabalhados, em solos cultivados, ele é constantemente modificado. Chove não. E aí, então o horizonte A não serve, nós temos que procurar o B. Mas a primeira coisa que eu chego aqui, quando eu vou olhar o ambiente, porque quando eu estou classificando mesmo, eu não quero decorar nada, pelo amor de Deus, cadê o bichinho aqui? Então eu preciso disso aqui, ó. Então eu preciso disso aqui.
eu vou levar isso pro campo, porque tem muita coisa aqui que é decoreba pura. E Deus me livre, né? Então, o que a gente precisa de saber, nós temos agora, então, chega de papo, nós precisamos de determinar onde estão os horizontes, para a gente poder classificar esse solo. Primeira coisa que a gente faz é olhar a cor. Vocês lembram disso? Depois eu passo. Então, pela cor, a gente consegue separar os pedacinhos, as camadas que são os horizontes. Pela cor, a gente consegue fazer isso. Se a gente não conseguir pela cor, a gente vai pela textura do solo. Vocês lembram o que era uma textura? Então, pela cor, textura, depois pela estrutura, que é a formação do tamanho dos agregados, depois pela consistência. Dificilmente eu vou chegar na consistência. Geralmente pela cor e pela estrutura do solo eu consigo já fazer essa separação das camadas dele. Depois que eu fizer essa separação, eu vou pegar a minha trena. Cadê a trena? Tá aqui a trena. Alguém fica com a trena, pode ser você mesmo. Então a gente vai pegar a trena e aí a gente vai medir a profundidade desses horizontes.